Olá, alunos, professor Nabil, professor de Química. Tamo junto, hein? Tamo junto. Para uma aula importantíssima, né? Começar um capítulo importantíssimo, que é o capítulo de equilíbrio químico, tá? Então, este é um capítulo muito importante, tá? É um capítulo que cai demais em prova, tá? Então, fica ligado aí nos conceitos, tá? E presta bastante atenção. Bom, primeiro, para começar, eu vou falar para vocês primeiro de processos reversíveis. Vamos falar primeiro de processos, processos reversíveis, Processos reversíveis, tá? Deixa eu fazer vou escrever melhorzinho, porque senão vai ficar meio, tá? A sua apostila começa, falando de processos o quê? Reversíveis, tá bom? Ele fala de reação. Eu vou começar aqui, Deixa eu achar o espaço. Achei, tá? Então, processos, tá? Processos reversíveis. Legal? Muito bem. Por que eu estou colocando processos reversíveis? Olha que legal. Moçada, vamos supor que eu tenho aqui, água líquida, formando quem? Formando água o quê? Água vapor. Beleza? Água vapor. Imagine que eu tenha, então, um recipiente o quê? Um recipiente fechado, recipiente fechado, com água o quê? Com água, Com água líquida, beleza? Existe um espaço em cima dessa água líquida, tá? Então começa o processo o quê? De evaporação, tá? Então começa aqui, temos uma velocidade de evaporação, legal? O vapor bate na tampa, O vapor bate na tampa, Todo mundo já viu, por exemplo, fazendo arroz, fica aquelas gotículas do quê? De água formadas na tampa. Então aqui eu tenho uma velocidade de condensação, tá? Então o que acontece? As moléculas começam a escapar para o estado o quê? Para o estado, Aqui na forma de quem? De água no estado vapor, No estado gasoso, tá? Principalmente aqui na forma de quem? De vapor, tá? Certo? E aí o que acontece? Vai chegar um determinado instante aonde a velocidade de evaporação vai ser igual à velocidade de quem? De condensação. Então pera um pouquinho. Água líquida vai o quê? Vai se transformar em água a vapor, certo? E água a vapor se transforma em água o quê? Em água líquida. E vai chegar um instante onde as duas velocidades vão ficar o quê? Iguais. Então o processo é reversível. Então o que é um processo reversível? É aquele que ocorre simultaneamente nos dois sentidos, tá? E a gente vai chamar, então, essa primeira de um processo reversível, físico. Por que é físico? Porque não há o quê? Uma reação, não há uma transformação de uma substância em outra, apenas uma mudança do quê? De estado físico. Então esse é um equilíbrio, tá? Esse é um equilíbrio, tá? É um equilíbrio, é uma reação reversível, onde mostra o equilíbrio, tá? De uma transformação de um processo físico, tá? Agora, olha esse aqui, N2O4, formando quem? 2 de NO2, certo? E2 de NO2, legal? E 2 de NO2 voltando a ser quem? N2O4. Algumas moléculas voltam e formam o N2O4, certo? Esse é um processo que é uma reação reversível, tá? Eu também nem sei porque que eu fiz com essa ondinha. Acho que eu não estou enxergando mais. Que beleza. Reversível, legal? Só que é um processo que é uma reação química. Então é um processo que é um processo químico, É uma reação reversível, legal? Muito bem. Então, processos reversíveis ocorrem simultaneamente nos dois o quê? Sentidos. E nós damos o quê aí? Características para essas reações, tá? Para essas transformações, para essas reações. No caso aqui dos processos químicos, que eu vou colocar em mais, vou falar em maior do que, numa maior do que evidência aqui, nós temos o quê? A velocidade para a reação direita, vou chamar de velocidade da reação direta. Então, para a direita é velocidade da reação direta. Para a esquerda, velocidade da reação o quê? Inversa. Então, reação direta para o lado direito, reação inversa para o lado esquerdo. Então, eu tenho a velocidade da reação direta, eu tenho a velocidade da reação o quê? Inversa. Então, vejam, graficamente falando, o que vai acontecer? Graficamente falando, tá? Se eu pegar o gráfico de velocidade em função do tempo, tá? Como eu estudo sempre a velocidade o quê? Eu começo sempre estudando a velocidade de quem?
da reação direta, então no início, a velocidade direta é maior que a inversa, né? A inversa vai sair da onde? A inversa vai sair do zero. Porque no primeiro instante, no instante zero, né, no tempo zero, né, no instante zero, eu não tenho quem ainda? A formação da inversa, né? À medida que o tempo vai passando, o que acontece? A velocidade da direta vai diminuindo e a velocidade da inversa vai o quê? Vai aumentando. Até chegar a um determinado instante, né, um determinado tempo, que elas vão ser o quê, moçada? Elas vão ser, né? Olha que legal, elas vão ser iguais. Elas vão se igualar. Quando elas se igualarem, né? Quando elas se igualarem, eu falo que a reação entrou no quê, turma? No estado de equilíbrio químico. Então, a primeira característica que eu estou te mostrando aqui, a primeira característica, tá? A primeira característica é que num processo reversível, tá? As velocidades direta e inversa vão chegar num instante que elas se igualam. Portanto, eu tenho quem? Eu tenho aí um estado de equilíbrio atingido. Legal? Muito bem. Agora a gente vai fazer uma experiência, né? Vou mostrar as propriedades do equilíbrio para vocês. Olha lá, ó, propriedades do equilíbrio. Vamos lá. Aqui tem um exemplo bem legal, né? De uma propriedade de quem? Para a gente estudar um pouquinho a propriedade do equilíbrio. Eu tenho aqui a reação que eu peguei para vocês, aonde esse gás é incolor e esse gás é castanho, tá? Esse gás é castanho. Então, começando a reação no tempo quê? No tempo zero, né? No tempo zero, eu tenho a velocidade de quem? Da reação direta, maior que a velocidade da reação quê? Inversa, não é? Então, vejo que no início eu não tenho produto, só tenho quem? Reagente. Então, V1, né? Certo? Vai partir de um valor do quê? Diferente, V2 vai partir do zero. Legal? V1 é a velocidade da direta, V2 é a velocidade de quem? Da inversa, tá? No tempo 20, quanto foi consumido desse N2O4? Foi consumido quanto, moçada? 0, quanto? 0,3, não é isso? 0,03, perdão. 0,03. Foi consumido 0,03, não é isso? Aqui, como a proporção é de 1 para quanto? 1 para 2, se aqui foi consumido quanto? 0,3, aqui vai formar quanto? 0,06, o dobro, né? Proporção de 1 para quanto? Para 2. Então, vejo que a quantidade que é consumida aqui no reagente é formada no produto, né? Aqui no caso a proporção de 1 para 2. E aí, o que acontece? Começa a aparecer lá dentro a cor, né? O castanho. Então começa, né? A priori no tempo que? No tempo zero, tá? O gás é incolor, porque só tem N2O4. À medida que o tempo vai passando, vai começando a aparecer quem? O gás que é incolor, que é o NO2. Então, vejam, no tempo 40, foi consumido mais quanto? 0,02. Vai formar quanto aqui? Proporção de 1 para 2. Então, se aqui consumiu 0,02, aqui vai formar quanto? Mais 0,04. Então, ó, 0,060 mais 0,04 dá quanto? 0,100. Concorda com o professor? Sim? E o que acontece? Vai aumentando quem? Vai aumentando quem? Vai aumentando a formação de quem? Do castanho. Olha lá, consome mais quanto? 0,01, vai formando aqui mais quanto? Mais 0,02, proporção de 1 para 2. Até chegar a um determinado instante, o que aconteceu? Olha aqui. O que aconteceu a partir do tempo 60? O que aconteceu a partir do tempo 60 segundos? As concentrações não mais se alteraram. As concentrações não mais se alteraram. Primeiro detalhe, esta situação deve ser feita em sistema o quê? Em sistema fechado, certo? Nada vai entrar e nada vai sair. Então, primeiro detalhe, primeira característica, o sistema tem que estar o quê? O sistema tem que estar fechado, um sistema fechado, tá? Muito bem. Segundo detalhe, por que a partir do tempo 60, porque a partir do tempo 60, tá? Porque a partir do tempo 60, as concentrações não mais se alteraram. Então, as concentrações permanecem constantes. As concentrações permanecem constantes. Por quê? A partir do tempo 60, né? A partir do tempo 60 que se inicia o equilíbrio, tá? Por que as concentrações permanecem constantes? Responde aí para o professor. Por que você acha que permanece constante? Vamos lá, pode gritar que eu estou escutando, pode gritar, né? Enche o peitão e grita. Por quê? Porque eu falei no começo, né?
Eu dei a dica no começo, porque a velocidade direta e a inversa se igualaram, né? V1 e V2, ou direta e inversa, eu chamo de direta e inversa, né? Certo? Elas se igualaram. Então, a partir do momento que as concentrações permanecem o quê? Constantes no sistema fechado, é porque as velocidades direta e inversa o quê? Se igualaram. Isso é um processo o quê, moçada? É um processo espontâneo. Tá? Então, as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio. Tá? Agora, professor, quando atingir o equilíbrio, então a reação para. Né? Algumas moléculas de N2O4 formam NO2 e algumas moléculas de NO2 voltam a formar quem? N2O4. Quer dizer que a reação parou? Não, porque o processo é um processo dinâmico. Um processo dinâmico. Tá? Um processo dinâmico. Legal? É um processo dinâmico. Então as reações continuam o quê? Ocorrendo, mas com velocidades o quê, moçada? Com velocidades iguais, não é? As velocidades iguais, mas o processo continua o quê? Ocorrendo nos dois sentidos. Legal? Agora, olha que detalhe interessante. Aqui está formando mais o quê? Está formando mais produto que reagente, vocês concordam? Então a cor castanho está mais intensa, né? Então você tem um castanho mais intenso. E a partir do momento que a reação entrou em equilíbrio, essa cor não muda mais. Né? Esse castanho mais intenso não muda mais. Né? Olha que legal. Né? Então, macroscopicamente, professor, macroscopicamente, macro quer dizer o quê? Grande, né? Vista a olho nu. Macroscopicamente, não há mais alteração. Por exemplo, a cor. Né? Se a cor não muda mais, então eu não consigo mais o quê? Identificar nenhuma mudança aonde? Nesse equilíbrio. Porque enquanto o castanho está sendo formado, né, começou incolor, aí vai formando castanho mais clarinho, aí vai escurecendo, até formar um castanho mais o quê? Mais intenso, devido à formação de quem? De mais NO2 do que N2O4 no equilíbrio. Mas eu macroscopicamente, a partir do quê? Da situação de equilíbrio, eu não tenho mais o quê? Visualmente, eu não consigo mais perceber nenhuma modificação. Então, macroscopicamente, tudo cessa. A cor é uma característica dessa propriedade macroscópica. Legal, né? Legal. Microscopicamente, a reação continua ocorrendo, porque é um processo dinâmico que eu falei para vocês. Então, microscopicamente, as moléculas o quê? As moléculas, uma se transforma na outra, mas o quê? Como as velocidades são o quê? São iguais, então você tem o quê? As quantidades, né, as concentrações permanecendo constantes. Então, microscopicamente, tá? Tudo continua, tá? Microscopicamente, tudo continua. Legal, né? Certo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a vantagem de atingir o equilíbrio? Qual é a vantagem da situação de equilíbrio? Certo? A vantagem é que a energia interna é a menor possível, né? Essa é a ideia, né? Você sempre o quê? Trabalhar com a menor quantidade de quem? De energia possível. Então, o equilíbrio é atingido porque a energia, né, do sistema é a menor possível, né? A energia aí é a menor possível. Então, essa é a vantagem de se estabelecer o equilíbrio. Legal, né? Bem legal. Então, moçada, características do equilíbrio, né? Então, macroscopicamente, tudo cessa. Tudo cessa, tá? Microscopicamente, tudo que, turma? Tudo continua, né? Tudo continua, beleza? Tudo continua. Legal? Tudo continua. Então, macro, tudo cessa. Micro, tudo continua. Né? Posso até escrever aqui, ó, para ficar mais legal. Ó, microscopicamente, tudo o quê? Tudo, né? Tudo continua. Certo? Tudo continua, porque a velocidade direta e inversa se igualaram. Legal? Então, essas são as características de quem? Essas são as características do equilíbrio, tá? E a vantagem de entrar em equilíbrio, que eu falei para vocês, é que a energia interna é a menor possível. Legal, né? Então, essa é o quê? Essas são as características de quem? As características do equilíbrio, né? Então, as concentrações permanecem o quê? Constantes, né? Reação direta e inversa se igualam, né? Tá certo ou não? E até que uma situação externa, né? Até que uma situação externa, o quê? Ela
modifica essa situação de quem? De equilíbrio. Aqui, nesse desenho muito legal, ele mostra o que para vocês? A situação de equilíbrio. Vejam, hidrogênio reagindo com quem? Com iodo, tá? Formando quem? HI. Mas vejam que como a reação é reversível, obrigatoriamente, tá? Todos os participantes devem estar o quê? Dentro desse o quê? Dentro desse sistema. Então vejam, o HI foi formado, mas eu tenho hidrogênio e tenho o quê? Iodo. Então eu falo para vocês que esse equilíbrio é um equilíbrio o quê? É um equilíbrio de uma o quê? De uma mistura, né? É uma mistura. O equilíbrio de uma mistura, no caso, uma mistura o quê? É homogênea. Então é um equilíbrio homogêneo, só tem uma fase. Né? Todo mundo no estado o quê? No estado gasoso, certo? Pô, professor, mas pode ter equilíbrio que não seja uma mistura? Porque se você disse que tem que ter o quê? Todos os participantes lá dentro, né? Você tem, então, sempre uma mistura, porque você vai ter sempre produto e reagentes o quê? Dentro dessa situação de equilíbrio. Não é? No caso aqui, tudo bem. É um equilíbrio o quê? É o equilíbrio de uma mistura homogênea, né? Porque tudo só tem uma fase, um equilíbrio homogêneo. Tá? Eu posso ter um equilíbrio heterogêneo? Posso, né? Por exemplo, se você pegar, né, carbonato de cálcio sólido, formando quem? Óxido de cálcio mais CO2 gasoso. Né? Então aqui eu tenho o quê? Um equilíbrio com duas o quê? Com duas fases, sólido e quem? Sólido e gasoso. Então seria um equilíbrio o que aí? Um equilíbrio, né, heterogêneo, certo ou não? Beleza? Legal? Ah, mas então pode ter de uma substância pura? Olha lá. Se você tiver um processo o quê? Num processo físico, né? Certo? No equilíbrio o quê? No equilíbrio, né, de um processo físico, você tem água, né? Então aqui você tem o quê? Você não tem uma mistura, porque é tudo H2O. Tá? Você tem um sistema, né, de duas fases, tá? Mas você pode ter o quê? Apenas um tipo só de quem? De substância. Legal? Deu para entender a ideia? Então, a ideia é essa. Então, você vai ter sempre o quê? Nas reações reversíveis, então você vai ter sempre o quê? Uma mistura. E aí eu tenho os gráficos de equilíbrio, né? Os gráficos de equilíbrio. Então, vejam, eu posso ter equilíbrios onde aparecem o quê? Onde aparecem três situações. Eu vou colocar aqui para vocês as três situações aqui, ó. Tá? Eu posso ter equilíbrios químicos, né, graficamente, ó, concentração em função de quem? Do tempo. Concentração em função de quem? Do tempo, tá? Em função do tempo. E concentração, ó, fazer mais um gráfico aqui. Concentração em função de quem? Do tempo. Fechou? Eu posso ter equilíbrios químicos onde eu tenho essa situação aqui, ó. Vejam. Vejam. Ó. Curvas que descem são curvas dos reagentes. Curvas que partem do zero e sobem são curvas de quem? Do produto. E onde a partir de um determinado quê? Onde a partir de um determinado tempo, as concentrações permanecem o quê? Constantes. Vocês concordam, professor? E aqui eu tenho quem? Eu tenho um equilíbrio onde eu tenho mais reagente que quem? Que produto. Eu posso ter um equilíbrio? É que eu para desenhar, vou te cantar, viu, moçada? Ó, um equilíbrio, ó, dessa natureza, ó. Eu tenho mais o quê? Mais produto que reagente. A partir de um tempo de equilíbrio, né? Eu tenho mais produto que quem? Que reagente. Ou eu posso ter o quê? Um equilíbrio onde as duas, o quê? As duas quantidades são as mesmas, são iguais. Então, a concentração do reagente é igual à concentração de quem? Do produto. Então, eu tenho três o quê? Eu tenho três situações do quê? Três situações de equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio onde eu tenho mais reagente que produto, tá? Mais o quê? Mais produto que reagente, ou as duas sendo o quê? Sendo iguais. Nesse caso que eu te falei aqui, ó, nesse caso, nessa tabela, né, que a gente fez aqui, graficamente, vejam, no final eu tenho mais o quê? Mais produto que reagente. Onde a partir do tempo que 60 se inicia o equilíbrio, ó. É o tempo que inicia o equilíbrio, porque a partir do que? Do tempo 60, olha lá que legal. A partir do tempo 60, as concentrações permanecem o quê? As concentrações permanecem constantes, né? Elas permanecem constantes. Fechou? Elas permanecem constantes. Legal? Tá? Então, esta é a ideia do equilíbrio, né? Então, como eu falei para vocês, né? Certo? O equilíbrio, olha lá que eu falei para vocês, ó. Certo? As reações reversíveis,
A reação participante gasoso equilíbrio somente é atingida em sistema fechado, né? Claro, né? Sempre sistema fechado. Macroscopicamente o quê? O sistema, não mais o quê? Não mais se altera. Nessa situação que eu mostrei para vocês, desse exercício que a gente fez, aqui, ó, que eu mencionei para vocês a cor, ó. A cor castanha o quê? Mais intensa, não é? A cor mais intensa não muda mais, porque é a formação de mais o quê? Mais produto que reagente, tá? Certo? Muito bem. Então estão aí as situações, o quê? Os conceitos mais importantes de equilíbrio. Então, as reações reversíveis, tá? No sistema fechado, tá? Tendem ao equilíbrio de maneira espontânea, onde a partir de um determinado tempo, as concentrações permanecem o quê? Permanecem constantes, né? Constantes, porque as velocidades direta e inversa se igualaram, né? É um processo dinâmico, né? Porque microscopicamente tudo continua, mas com velocidades iguais. Isso leva ao quê? Como consequência, macroscopicamente nada mais se altera, né? Nada mais se altera, tudo cessa. Legal? E para que a energia interna, né? Então, ao atingir equilíbrio, a energia interna do sistema é a menor possível. Legal, né? É a ideia do sistema de equilíbrio. Então, vamos fazer aí os exercícios propostos, tá? A primeira da Universidade de Brasília, ele fala assim: acerca de um equilíbrio químico são feitas afirmativas. Quais são certas, né? Primeiro, a velocidade da reação direta é igual à velocidade inversa. Sem dúvida, né? Essa é se não a mais importante característica. Ambas as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente em um equilíbrio dinâmico. Sim, eu falei para vocês, tudo equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, né? É um processo dinâmico. As características macroscópicas, né, vistas a olho nu, certo? O sistema tem que ser fechado, não mais se alteram. Claro, claro. Pronto, já desconfia da palavra, né? Obrigatoriamente, as concentrações de todas as substâncias participantes do equilíbrio devem ser iguais. Não, obrigatoriamente, elas são constantes. Elas são constantes. Elas são constantes, né? Elas são constantes, né? Constantes, tá? Elas podem ser constantes e iguais? Podem, mas tem que ser obrigatoriamente constantes. Então, a última está errada, né? Certo? A última está errada. Então, corretas 1, 2 e 3, tá? Essas são corretas. Fechou? Que beleza! Que beleza. Fala a verdade, hein, Tomás? Você fica emocionado, né? Arrepiado, né? Começa a aprender a matéria, né? Começa a encher de luz. O fosgênio é um gás venenoso que foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. Um mol de fosgênio foi aquecido em um recipiente fechado de 1 litro, contendo a reação. Tá? E olha que a reação é o quê? Ela é endotérmica. Tá? O sistema pode ser representado graficamente como segue. Então vejam, a concentração de quem? Do reagente vai diminuindo, ó, certo? Enquanto o produto vai o quê? Aumentando. Aí você vai falar assim, mas professor, eu tenho 2 produtos, ó. Eu tenho 2 produtos. Não teria que ter 2 curvas? Não. Então, peraí. Então, professor, como é que eu vou saber quem é a curva do cloro, quem é a curva do CO? É a mesma. Por quê? Proporção de 1 para 1, ó. Estão sendo formados na mesma o quê? Na mesma proporção. Ah, legal, né? Legal, legal. Então, vamos ver os itens aí a serem julgados. 1. A curva 2 representa as concentrações tanto de CO quanto de Cl2. Exatamente. Por quê? Porque eles estão sendo o quê? Produzidos na mesma o quê? Na mesma proporção, 1 para 1. Vejam que na reação direta, o reagente, né? Eu tenho mais reagente que produtos. Os produtos partem da onde? Partem do zero, né? Tá? Então, a primeira está correta, verdadeira. No tempo T3, né? No tempo T3, o sistema já alcançou o equilíbrio. Vamos ver aqui. No tempo T3, o sistema já alcançou o equilíbrio. Por quê? Porque as concentrações já estão o quê? Já estão constantes, né? Elas já estão constantes. Legal? Elas já estão constantes. Tá? Então, a 2 é correta. Bom? Então, a 2 é correta. Fechou? Então, 3. Agora, o T2, se vocês olharem o T2, ó, o T2 é onde inicia o equilíbrio. O T3 já está em equilíbrio. Então, verdadeiro. Legal? No tempo T1, a velocidade da reação direta é menor que da velocidade inversa. Errado, né? Errado, certo? No tempo que? Nesse tempo T1,
Quem é maior? Ó, tem mais reagente que quem? Tem mais reagente que produto, né? Bem mais, né? Certo? Então, olha o gráfico aqui da velocidade, lembra que eu fiz lá para vocês? Olha lá, velocidade da direta, velocidade de quem? Da inversa. No tempo T1, a direta é maior que quem? Que é a inversa. Porque eu tenho mais reagente sendo o quê? Consumido aí, né? Até atingir o quê? O tempo T2, né? Onde a velocidade direta vai se igualar à velocidade o quê? Inversa. E onde a partir desse tempo as concentrações permanecem o quê? Constantes. Exercício número 3. Os gases hidrazina e dióxido de nitrogênio, tá? Reagem produzindo vapor d'água e gás o quê? E gás de nitrogênio molecular. Tá? Então, os gases hidrazina e dióxido de nitrogênio reagem produzindo vapor d'água e gás de nitrogênio. Tá bom? O nitrogênio molecular. O processo da reação de 0,4 mol de hidrazina com 0,4 mol de dióxido de nitrogênio em um recipiente fechado à temperatura ambiente pode ser representado pelo gráfico a seguir. Então, vamos ver. Primeiro, o item A. Ele quer a reação. Então, vamos montar aqui a reação. Ó, hidrazina mais dióxido de quem? Nitrogênio, formando água e quem? Nitrogênio molecular. Então, aí está o balanceamento, 2, 2, 4 e 3. Esse é o balanceamento da reação. Fechou? Tá? Balanceamento da reação. Então, vejam, a hidrazina e o dióxido de nitrogênio estão sendo o quê? Estão reagindo na mesma o quê? Proporção. Já os produtos, né? Já os produtos, a água e o nitrogênio, percebam que há a formação o quê? De mais água do que de quem? De nitrogênio. Então, aqui estão formando 4 mols para quanto? Para 3. Então, vejam, a proporção dos reagentes é a mesma, se consome na mesma proporção, enquanto os produtos são formados na proporção quê? De 4 para 3. Tá? Isso é importante. Então, tá aí. Então, eu pergunto para vocês, por que a curva que está descendo é uma curva única? Porque os reagentes estão sendo consumidos o quê? Na mesma proporção. Então, a hidrazina e o dióxido de nitrogênio podem ser representados pela mesma o quê? Pela mesma reta aí, pelo mesmo gráfico. Qual das curvas do gráfico representa as variações de concentração de vapor d'água em função de quem? Em função do tempo, né? Certo? Em função do tempo. Então, vejam, o produto X, né? Ele pede aí, né, para você fazer, então vamos fazer aqui, tá? Ele quer saber qual é o vapor de água. Então, o vapor de água é o Y, né? Por que é o Y, moçada? Porque a água está sendo o quê? Produzida em maior quantidade, tá? Então, o X é o nitrogênio. Proporção de 4 para quanto? 4 para 3, tá? Então, está sendo produzido mais água que nitrogênio. Qual a coordenada de tempo em que o sistema gasoso atinge o equilíbrio químico? Então, a partir de quem? Do T6. Por que a partir do T6? Porque a partir do T6, as concentrações permanecem o quê? Constantes. E veja que coisa interessantíssima. Ó, aqui começou com quanto? 0,4. Entrou em equilíbrio com quanto? 0,2. Então, foi consumido quanto? Foi consumido 0,2. Né? Foi consumido 0,2. Quanto está formando de X? 0,3. Quanto está formando de água? 0,4. Proporção de, para cada 2 para 2, né? Forma quanto? 4 e 3. Então, 0,2, 0,2, 0,4, 0,3. Fechou? Então, tá aí. A coordenada de tempo é o tempo T6, então, né? O tempo T6 é a coordenada. Legal, moçada? Então, tome cuidado nesses gráficos, né? Nos gráficos, quando você tem o quê? Esses gráficos com retas, com curvas diferentes, é porque estão em proporções o quê? Diferentes. Sempre vocês vão observar que o consumo ou a produção vão ter gráficos diferentes, então percebam a diferença entre quem? Os coeficientes, que facilmente aí você consegue o quê? Você consegue identificar quem é quem. Legal, moçada? Valeu? Então tá bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto, hein?